Graça e paz para todos. Eu sou o pastor Ailton e eu tenho usado as redes sociais para compartilhar a palavra de Deus. Então eu gostaria de começar lhe pedindo, caso você não é inscrito no meu canal, eu convido você para se inscrever, dar o like e nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus. É o meu pedido neste dia. Eu gostaria de pensar com vocês dentro de um texto de Jó 42, versículo de número 5, que diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Palavra de Jó. Eu gostaria de começar lhe fazendo uma pergunta. Como deve ser o comportamento de cada cristão, de cada servo de Deus, diante da crise, diante das dificuldades, diante das pandemias da vida? Como deve ser o meu comportamento, o seu comportamento, o nosso comportamento como igreja de Cristo Jesus, como povo de Deus, diante das crises? Você já parou para pensar sobre isso? E eu gostaria de usar a história de Jó para pensarmos um pouquinho sobre isso. A Bíblia diz em Jó 1:1 o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E a Bíblia continua falando, classificando como era esse homem. E a Bíblia diz: era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Este era o comportamento deste servo de Deus. Integridade, um homem reto e que se desviava do mal. E a Bíblia depois continua classificando as suas posses, o que ele tinha. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha ainda muitíssima gente ao seu serviço, de modo que esse homem era o mais rico de todos os do Oriente. Então esse homem era um homem que possuía muitos bens, como foi relatado aqui nos primeiros versículos. Só que um dia as coisas começaram a dar errado para Jó. Um dia a crise bateu à sua porta. As limitações, as dificuldades, as perdas bateu à sua porta. Assim como um dia bateu também na sua porta o quê? As dificuldades, as crises, as pandemias que têm batido à nossa porta. E estamos vivendo esse tempo difícil, esse tempo de crise na área material, crise na área da saúde, pandemias, variedades de dificuldades o povo de Deus tem enfrentado. Assim como Jó enfrentou grandes crises, porque um dia as coisas começaram a dar errado para Jó. Seus filhos e filhas foram mortos por um vendaval. Eram 10 filhos. Os bois e os jumentos foram roubados pelos sabeus. As ovelhas consumidas por um fogo que caiu do céu. Os camelos roubados pelos caldeus. E quase todos os seus servos morreram.
Olha que crise! Para piorar a situação, uma doença maligna pegou-lhe ao corpo, cobrindo-os de chagas do alto da cabeça à planta dos pés. Ele sentado nas cinzas, coçando as feridas com um caco de telha, triste, desconcertado. Jó não sabia explicar o que estava lhe acontecendo. Afinal, ele cria em Deus e sempre procurava servi-lo fielmente. E a pergunta que eu lhe faço é: diante da crise, qual foi o comportamento de Jó? Como servo de Deus, qual deve ser o nosso comportamento como servos de Deus diante da crise? Primeira coisa que eu aprendo com o Jó aqui é que diante destas grandes perdas, diante das grandes crises, Jó permaneceu fiel. Este é o grande desafio de cada servo de Deus. Este é o grande desafio da Igreja de Cristo Jesus diante desta pandemia, diante de tantas crises que temos enfrentado. Nosso grande desafio é permanecer fiel ao Senhor. Foi o que Jó fez. Ele decidiu continuar fiel ao Senhor e à sua palavra. Resolveu perseverar na oração e esperar somente em Deus, ainda que a resposta aparentemente demorasse. E chegou ao ponto de dizer o quê? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Recebemos de Deus o bem e não receberemos também o mal. Com esta atitude, Jó então não pecou. Continuou fiel ao Senhor. Este é o grande desafio, continuar fiel ao Senhor em tempos difíceis. E a Bíblia diz, por causa da sua fidelidade, do seu compromisso com o Senhor, do seu compromisso com Deus, a Bíblia diz que Deus o recompensou grandemente. E o resultado foi que Deus recompensou a sua perseverança e fidelidade. E virou o Senhor o cativeiro de Jó e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía, de modo que Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 de jumentas. Seus filhos e amigos achegaram-se a ele. Teve também 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não havia moça tão formosa quanto as suas. E ele viveu, depois de superar todos os seus infortúnios, 140 anos. E viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E então morreu Jó velho e cheio de dias. E uma das coisas que mais me surpreendeu na vida de Jó não foi apenas ele permanecer fiel e Deus mudar o seu cativeiro, lhe dando tudo em dobro em relação às suas posses, seus bens materiais. O que mais me chamou a atenção na vida de Jó foi que diante dessa crise que ele passou, que ele enfrentou e permaneceu fiel, ele melhorou em muito a sua comunhão e seu relacionamento com o Senhor. Olha o que diz o versículo que lemos no início. Jó 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos.
O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que diante da crise, diante das perdas, diante das dificuldades, ele aperfeiçoou o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com o Pai. E ele classificou isso como sendo o mais importante. Até então ele ouvia falar de Deus, tinha um relacionamento meio que superficial. Mas diante das crises, das dificuldades, ele buscou em Deus um relacionamento mais profundo. Isso o levou a ter uma comunhão, uma intimidade mais profunda com o Pai diante da crise. Então o que eu aprendo aqui? Que quando eu permaneço fiel diante das crises, o meu relacionamento com Deus melhora. A minha comunhão com o Senhor melhora porque eu permaneço fiel e venço as limitações e as crises e saio do outro lado, vitorioso. É o que Deus espera de mim e de você. Permanecer fiel em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos de crise, para que Deus possa mudar a sua sorte. Mas acima de tudo, você melhorar a sua confiança e o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe a melhorar cada dia mais nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com o Senhor através das crises e das limitações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.